Estamos aqui no Passo a Passo com você, no programa que nós intitulamos de Meias Paradas para Reflexão. Hoje o nosso tema é apadrinhamento. Então, visto o nosso grupo que nós temos da Escola de Equiterapias, trazendo dúvidas e reflexões sobre esse tema, eu resolvi falar um pouquinho sobre a nossa experiência no Instituto Passo a Passo sobre apadrinhamento. O apadrinhamento é uma das formas de captação de recursos bastante utilizadas pelas organizações sociais sem fins lucrativos para envolver o público, geralmente pessoas físicas ou pessoas jurídicas que também podem participar, apadrinhando uma criança para realizar o tratamento da ecoterapia. O apadrinhamento, no nosso olhar, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Podemos tratar do apadrinhamento de uma forma que os pontos positivos sobressaiam. Por exemplo, quando nós iniciamos com o processo de captação de recursos com apadrinhamento, muitas vezes as próprias famílias traziam um padrinho para ajudar a patrocinar o tratamento da criança. Porém, um aspecto para a gente cuidar nessa forma de captação é que, caso a criança continue o atendimento por 4, 5 anos, nós, que somos uma entidade que promovemos esse atendimento 100% gratuito, não funciona. Porque nós temos uma regra interna que a criança ou adolescente fica conosco de 1 a 2 anos. Se o padrinho quiser pagar 5 anos a mesma criança, essa criança já sai da regra institucional. E aí, esse padrinhamento, essa criança pode ficar 5 anos, enquanto outra criança que está na fila de espera não poderia estar entrando para o tratamento. Esse é um ponto negativo. Então, nós optamos de continuar com o apadrinhamento, mas de uma forma diferente. Uma forma que nós temos a possibilidade, o patrocinador tem a possibilidade de participar do nosso projeto apadrinhando a instituição. Então, ele tem uma cota. Nós temos aqui a categoria passo, trote, galope ou top eco social. Essa é uma nomenclatura que nós do Instituto Passo a Passo utilizamos e cada centro de ecoterapia pode usar a sua criatividade. E essa cota de patrocínio, de como a gente chama aqui, associado mantenedor, ele ajuda a manter a instituição com a sua contribuição, e através dessas cotas ele tem possibilidade de associar a sua marca com a nossa causa. Então vai depender da cota, ele vai ter maiores benefícios. No caso de pessoa física, nós não temos cotas, então a pessoa contribui, apadrinha a instituição e a instituição manda relatórios, o que estamos fazendo com os recursos, quais são os projetos que nós estamos aplicando, se nós conseguimos ampliar o atendimento, se conseguimos rodar a fila de espera, se estamos investindo recursos desse padrinho numa construção de uma pista coberta ou de um novo projeto de atendimento, do grupo de pais. Então, nós damos um retorno para esses associados mantenedores, ou pessoa física ou jurídica, do que estamos fazendo com o seu recurso. O apadrinhamento, ele traz quando a gente fala de apadrinhamento de uma criança, isso funciona bastante se o padrinho também está disposto a fluir junto com o fluxo da instituição, junto com as regras da instituição. Então, por exemplo, se o padrinho tem consciência que ele vai apadrinhar uma criança e essa criança vai ficar de 1 a 2 anos e quem decide a alta dessa criança não é a família e nem o patrocinador, o padrinho no caso, tudo bem, porque o padrinho vai confiar na capacidade técnica da equipe e administrativa da instituição na decisão do melhor período de alta.
E assim a instituição pode continuar com com as suas regras administrativas, com os seus processos internos já estabelecidos de uma forma que não interfira, porque senão fica uma coisa muito vulnerável. Se eu tenho um padrinho que vai pagar 5 anos para aquela criança, ela vai ter direito de ficar 5 anos na instituição, diferente daquele que tem um padrinho para 2 anos. Então, mesmo o padrinho vindo com a indicação de uma família, quem vai explicar para esse padrinho como funciona o processo é a própria instituição, é o próprio centro de ecoterapia. Então, se o centro de ecoterapia é uma organização social sem fins econômicos, ou se o centro de ecoterapia tem um projeto social, esse projeto social precisa ter bem estabelecido o seu processo de funcionamento, para não ficar em vulnerabilidade. E ninguém melhor para falar do centro de ecoterapia do que um profissional que trabalha no centro, ou que é voluntário no centro, mas que tenha conhecimento dos processos, tenha conhecimento do propósito do centro de ecoterapia, da sua missão, dos seus valores e dos seus processos internos. Então, eu recomendo que o processo de captação de recurso, mesmo que a família abra as portas para um atendimento, que esse processo de captação seja feito por um profissional da instituição e não pela família em si. A família é quem melhor fala do nosso trabalho, é quem, na verdade, vende o nosso trabalho para a sociedade, porque são os benefícios que a criança, ou que o adolescente, ou que o próprio adulto recebe da ecoterapia, é que é a melhor propaganda para o nosso centro de ecoterapia. Porém, para fazer uma negociação de apadrinhamento ou outra forma de captação de recurso do centro, a melhor pessoa para fazer isso é a pessoa responsável pela captação de recursos do centro de ecoterapia. Esse é um pouquinho da reflexão sobre apadrinhamento, tem os pontos positivos e negativos. Hoje nós temos uma campanha que a gente chama Adote um Cavalo, que não é o apadrinhamento de uma criança, e sim o apadrinhamento do cavalo que vai tratar uma criança. E assim o patrocinador, o padrinho, pode estar contribuindo com os custos que um cavalo tem para a sua atuação dentro do centro. Então, é uma outra forma da gente mobilizar recursos através da campanha Adote um Cavalo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa campanha, nós temos no site, né, Júnior? No Doe Certo? Doe Certo. A gente tem uma campanha vinculada a esse site que chama Doe Certo, que nós temos a campanha Adote um Cavalo, e a gente pode estar, vocês podem estar conhecendo um pouco mais desse projeto, ok? Vamos falar de outras fontes de captação de recursos, é só vocês colocarem no grupo o interesse de vocês e nós vamos estar discutindo, conversando, refletindo sobre as várias formas de captação de recursos para um centro de ecoterapia. Ok? Até o próximo Passo a Passo com você. Meias paradas para reflexão.